votação, continuando aí nos itens da pauta da tarde que ainda não foram apreciados. Agora o próximo da pauta, creio que é novamente, agora a doutora Bianca, que vai relatar, 8h35, recorrente à Companhia de Habitação de Londrina, Coab LD, o tema é concomitância, multa de ofício e multa isolada, súmula CARF 105. Doutora Bianca, com a palavra, no item 35 da pauta. Obrigada, presidente. Eu faço um resumo aqui no início do meu voto. A matéria a ser julgada, sem se verificar se restou prescrito, nos termos do artigo 168, súmula 91, pedido de restituição de saldo negativo de RPJ, apurado pela sucedida da recorrente em 15 de novembro de 2008. Como o pedido de restituição foi feito em 15 de novembro de 2008 e o crédito saldo negativo foi apurado em 1999, entendo que o despacho decisório e o acórdão recorrido estão com razão, eis que, nos termos da jurisprudência do STJ, bem como de acordo com a súmula 91, os pedidos de restituição que foram protocolados após 9/6/2005 seguirão um prazo prescricional de 5 anos e não o da tese dos 5 mais 5. Então, na verdade, é um processo bastante simples de restituição e de saldo negativo de RPJ no calendário 1998, resultante exclusivamente de imposto de renda na fonte. Então, é basicamente a aplicação de súmula aqui, presidente. Ou, na verdade, nesse caso, ele pede aplicação, mas não se enquadra no caso da súmula. Exatamente. Ele pede, mas como ele não cumpre aqui com o requisito da súmula, né, o requisito temporal aqui... que foi o pedido em 2008, na verdade, era... Exatamente. Tá mudo, presidente. Então, acho que como voto. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Também acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Lucas. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então, resultado do julgamento do item 35 é conhecido o recurso no mérito negado provimento por unanimidade de votos. Item 36 da pauta, agora de relatoria do doutor Dornelas. Deixa eu ver. Doutor Dornelas, 36, doutor Dornelas. Deixa eu só apregoar o processo. SLC Agrícola, Pejuçara Limitada, penalidade de multa por atraso na entrega da declaração, tem apreciação item 36, então. Falta o atraso na entrega de DCTF. Tá. Em decorrência do atraso verificado na DCTF, relativamente ao mês de dezembro de 2013, foi emitida a conta interessada a notificação do lançamento, com vista à cobrança de uma multa no valor de 72 mil, fundamentado na Lei 10.426 de 2002. Cientificada da exigência, interessada apresentou em 17 do 4 contestando a multa. Naquela oportunidade, a turma jogadora julgou improcedente a impugnação. Eu estou, presidente, adotando as razões de decidido do acordo recorrido, por ser devidamente prevista na lei, verificado o atraso, ser fato incontroverso, incide automaticamente a multa, não tem que deixar de aplicá-la. Então, nesse sentido, eu voto. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, doutora Giovana, como voto? Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente.
Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, o resultado do item 36. Em 37 da pauta, diversos, ainda o doutor Dornelis, só o detalhe é que ele é paradigma de um repetitivo, que é o número 38, então a gente está jogando 37 e 38 agora. Doutor Dornelis, pode relatar. Certo, realmente esse aqui é o paradigma. A discussão é denúncia espontânea de tributo recolhido após o vencimento. Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração eletrônica originado de auditoria interna de DCTF, que exige multa moratória. O contribuinte se defende dizendo que recolheu juros devidos e deixou de computar a multa de mora por entender ser aplicável a hipótese de benefício da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. Enfatiza que todos os recolhimentos ocorreram previamente à apresentação das DCTF respectivas, o que reforçaria a configuração da denúncia espontânea. Em seguida, colaciona julgados do STJ e acórdão em favor da tese que advoga. A DRJ competente entendeu em síntese que a pretensão do fisco de cobrar multa moratória não recolhida se mostra em harmonia com a legislação de regência e em conformidade com o que dispõe o artigo 61. Ele diz que estaria previsto no artigo 61 a 9430 e não tem como deixar de aplicar essa multa. Eu me alinho ao argumento do contribuinte e do STJ. Trago aqui doutrina do professor Eduardo Maciel Ferreira Jardim. Taliba, é um voto que eu já tenho, por isso que eu trouxe, porque o tempo não deixa fazer essa pesquisa toda. Trago entendimento do STJ no sentido. E, por fim, eu cito até o ato declaratório 04/2011 da PGFN, que dispensa, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação, recursos, sobre esse tema. Então, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para cancelar o crédito tributário exigido nesses autos. É como eu voto, presidente. Alguma dúvida, pessoal? Eu fiquei aqui com a dúvida seguinte. Ele pagou, depois ele apresentou a DCTF. E Isso. aí a unidade de origem não aceitou isso como denúncia espontânea, como pagamento. Não, ele não aceitou, disse que estava previsto lá naquele artigo 61, né? Disse que quando há esse atraso do pagamento, a legislação prevê que ele deve seguir essa multa do artigo 61. Cadê a lei? Deixa eu ver aqui. Mas assim, a própria Receita aceita. Isso é porque o pagamento foi anterior, porque normalmente a denúncia espontânea diz a declaração acompanhada de pagamento. Né? Pois então, o que acontece é que às vezes o contribuinte, apresenta a declaração numa data X e depois numa data X+1 apresenta o pagamento. E aí a Receita não aceita. Nem a gente. Existe o caso que o contribuinte paga e aí numa data X e X+1 ele apresenta a DCTF e ambos o pagamento e a declaração anterior a qualquer procedimento fiscal. Eu aceito a denúncia espontânea nesse sentido, porque não tem prejuízo ao fisco. Isso. Agora, nesse caso, o cara crachá, ele apresentou DCTF, ele pagou e a Receita não aceitou a denúncia espontânea. Não aceitou. Veja, eu estou sem acesso agora ao processo. Se não me engano, é um acordo antigo da RJ. Veja que data é. Dá um tempinho aqui para a gente dar uma consultada só. É bom. É porque esses casos tão óbvios fica meio assim, né, Giovana? Mas é bom, mas eu acho ótimo fazer isso. Deixa eu dar uma... Fique à vontade. O Divesa, né? Você está dando uma olhada aí também, Heitor? Sim.
Da próxima vez, eu acho que eu vou trazer o próprio voto da DRJ, né? Mais fácil. Às vezes, nacional, assim. Com as datas ajuda. Eu peguei no mês passado um que ele fazia o pagamento depois do DCTF. Aí ele disse, não foi junto o DCTF com o pagamento, mas o pagamento anterior, então não tem prejuízo ao fisco, sabe? A gente julgou aqui, salvo engano, só o pagamento sem DCTF. E aceitou a decisão espontânea. Eu tive minha dúvida em aceitar, porque a declaração tem confissão de dívida, força de confissão de dívida. Eu acho que você aceitou. Eu acho. Mas esqueça isso. Vamos ver o caso aqui. Não adianta, né? Para eu estar errado é muito fácil a essa altura. É bem pequenininho o processo, 80 páginas. Tem? Viu aqui agora. Está na folha 70 da DRJ, mais ou menos. Você entende direito, o que ele fala aqui é da multa moratória de 0,33%, né? Exatamente aqui, eu voto, estou aqui, ó. O artigo 138 do Código Tributário Nacional, ao qual se apega a impugnante, reza que a responsabilidade excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada do pagamento de tributos e juros. Contudo, que pese ele falar isso, em sentido contrário, o artigo 61 da lei tal estipula que o recolhimento espontâneo em atraso dos tributos devido à União deve ser acrescido de multa de mora. É notório que o judiciário, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, talvez na maioria dos casos, decidem pela prevalência da norma veiculada do CTN. Ele está aplicando o artigo 61, é o que eu falei. Pelo visto, Dornelas, o que acontece aqui, o pagamento foi dia 9 de outubro e a DCTF foi 16 e 17. Ou seja, pagamento depois da DCTF, que eu já vi algumas pessoas não aceitarem, porque não veio junto, DCTF e pagamento, mas o pagamento anterior. E nesse caso, eu entendo que não tem prejuízo para o fisco, para mim, configura denúncia espontânea. Nesse caso aqui, é isso mesmo. Mas nesse caso aqui, ele não fundamentou nisso, não. Ele fundamentou dizendo que prevalece, que pese existir o artigo 38, prevalece o que está no artigo 61 da lei. Foi o que ele falou aí. Todas as leis. Eu vou colacionar isso aqui, que eu achei legal, eu vou colacionar. Para achar bem claro. Para maior clareza, deve ter esse argumento em todos os processos dele, né, de Vesa. É possível, se for denúncia espontânea. Não, eu estou de acordo aí com o relator. A DRJ não faz nenhuma ressalva que não seria pagamento, poderia ser compensação, qualquer coisa, ele não contesta nada, ele diz a aplicação da lei, não se aplica a denúncia espontânea. Eu estou pronta aí para julgar. Esse posicionamento aí do STF, na verdade, é o que a gente adota normalmente aqui no CARF, né? No CARF, e como eu falei no meu voto, presidente, existe até
ato declaratório 04/2011 da PGFN, através do qual se autorizou a dispensa de apresentação de contestação, interposição de recurso e a desistência do já interposto, desde que não exista um fundamento relevante com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea ao entendimento de que não existe diferença entre multa moratória e multa punitiva. Esse é um entendimento antigo da Receita, né? Então, nem nessa situação... E na verdade, isso aqui é tributo não declarado, né? Ele pagou antes, né? Então, na verdade, a gente não teria que realmente... Não, acho que o que eu estou levantando é que, pelo próprio regimento do CARF, a gente não poderia fugir do texto do 149022, né? Entendeu? Porque ele está dizendo que, na verdade, é só o que é declarado que não estaria albergado, né? Entendeu? Que não foi declarado, que ele pagou antes, né? Está escrito isso na volta do DRJ, está escrito aqui na volta do DRJ que não existia nesse julgado, né? Também, né? Mas, na verdade, ele pagou antes e apresentou a DCTF também antes. Não, depois do pagamento, mas antes de qualquer procedimento fiscal. A diferença é o seguinte: a denúncia espontânea seria o quê? A declaração acompanhada do pagamento. Certo? Numa data X. Mas se eu fizer o pagamento e depois fizer a declaração, o pagamento anterior à declaração, e ambos, pagamento e declaração, anterior a qualquer início de procedimento fiscal, eu não tenho a denúncia espontânea? Para mim, eu tenho. Qual é o prejuízo do fisco? Qual é a diferença entre eu fazer o pagamento hoje e apresentar a DCTF daqui a 3 dias e antes de qualquer início de procedimento fiscal? Ou, diferente, eu apresentar a DCTF e o pagamento junto, numa data posterior? O que ele poderia dizer é: o pagamento desacompanhado da DCTF não é denúncia espontânea porque o fisco não tinha instrumentos para fiscalizar. Vamos supor, ele pagou, o fisco iniciou um procedimento fiscal e ele apresenta a DCTF. Então, a DCTF foi posterior ao início de um procedimento fiscal. Aí poderia não configurar a denúncia espontânea. Mas tanto o pagamento quanto o DCTF foram anteriores. Eu tenho um voto nesse sentido. Eu não vejo prejuízo algum para o fisco. E outra coisa, aqui, esse voto dele aqui foi 2010, gente. Então dá os contos, né? 2010. Existe repetitivo do STJ desde 2008. E com aplicação obrigatória para os membros do CARF, né? Pelo artigo 62A do RICARF. Uhum. Eu também acho que, na verdade, até a questão, toda aquela questão que se fala no repetitivo de questão de que ele declara e depois ele faz uma diferença, efetivamente, do tempo declarar, e como com isso aí ele diria o fisco porque a declaração houve anterior, efetivamente. Não é o caso aqui, né? Porque ele pagou antes de declarar ou para quitar qualquer diferença. Ele pagou e depois declarou, efetivamente. Então, na verdade, é porque talvez não existisse. Você falou, não existia, mas em 2008 já existia, né? Esse outro aqui. Já. Mas tá bom, eu estou pronto para votar também. Doutora Giovana, então, acompanha o relator, né? Eu acompanho o relator. Doutor Elisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Também acompanho. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também acompanho. Então, resultado desse item, que é aplicável ao 38 também, é por unanimidade de votos da... agora o item 39, acho que não é o doutor Dornelis, né, doutor Dornelis? Sou de novo. Então pode seguir no 39. O 38 é repetitivo do 37, então é só vocês saberem, por unanimidade também dá provimento. 39, mas agora o recorrente do 39 é Izume Indústria e Comércio Limitado. Novamente, multa por atraso integral da declaração. Pode falar, doutor Dornelis. Aqui no caso é espontânea também a discussão, né? Mas é uma discussão que está
ultrapassada, né? Isso aqui é a multa, como por exemplo falou, por atraso de DCTF. O contribuinte aqui alega o Instituto da Denúncia Espontânea. Eu estou afastando essa alegação, dizendo que tem lei prevista. E aí também tem uma súmula do CAF desde 2010 também, dizendo que a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente de atraso de entrega de declaração. Então, com esses fundamentos, eu voto por negar provimento ao recurso, presidente. Assim sou, presidente. Acho que esse é bem tranquilo, eu vou colher os votos, então, direto. Acho que não tem matéria simulada. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Põe o relator. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Põe o relator. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, item 39 da pauta, exume indústria e comércio. Agora, item 40, relatoria da doutora Giovana, STE Sul Transmissor de Energia. Aí agora já é uma PERDECOMP, mudou o assunto um pouco, compensação de valor recolhido indevidamente à matéria, doutora Giovana para a relatoria, item 40, STE. Tá. Eu vou pedir para vocês me acompanharem diretamente no voto, que eu faço um resuminho ali do relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ao maior da terceira parcela do IRPJ do segundo trimestre do ano calendário de 2005. O despacho decisório indeferiu o pedido, tendo em vista que o DARF de pagamento estava integralmente alocado à débita do contribuinte. A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando que no segundo trimestre de 2005, conforme informações constantes da sua DIPJ, não apurou o IRPJ a pagar, mas sim saldo negativo no valor de 117 mil, razão pela qual sua DCTF originária, que havia equivocadamente declarado o valor devido de IRPJ no montante de 572 mil, pago em 3 parcelas em cotas de 190 mil, foi retificada. A turma da DRJ, por maioria, entendeu que a questão relativa ao reconhecimento do direito creditório já havia sido apreciada pela primeira instância administrativa ao analisar as compensações declaradas na DECOMP final 2100 nos autos do processo, esse que está citado aí, 915.014, e que, na oportunidade, os membros da 8ª turma concluíram pela inexistência do crédito pleiteado pelo contribuinte. Por conseguinte, o colegiado ACO votou por não conhecer das alegações referentes ao direito creditório e por não homologar as compensações declaradas no presente processo. Ciente da decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou o recurso sob análise, através do qual requereu preliminarmente o julgamento conjunto deste processo com o de número 915.04 e no mérito defendeu a existência do direito creditório. Declara a recorrente que apurou o saldo negativo do segundo trimestre de 2005, conforme consta da DIPJ, mas que informou equivocadamente na DCTF original e RPJ a pagar no valor de 572 mil, pago em 3 cotas. Ciente do erro, retificou a DCTF após a emissão do despacho decisório e apresentou o LALUR. Acrescenta que o saldo negativo é oriundo de retenções na fonte sobre valores pagos por outras pessoas jurídicas e órgãos da administração pública federal. Além disso, defende o contribuinte que o crédito pleiteado é idôneo, pois a própria Receita Federal já teria homologado um PERDECOMP, final 8446, cujo crédito utilizado também decorre do valor equivocadamente recolhido no montante total de 192 mil, pertencente à segunda cota do IRPJ, relativa ao segundo trimestre de 2005. Só ressaltando que esse aqui é a terceira cota desse segundo trimestre. Faço análise. A DECOMP sob análise, final 3416, nos presentes autos, indica como crédito pagamento indevido a maior de IRPJ correspondente a um DARF da terceira parcela do segundo trimestre, no valor original de 190 mil, recolhido com juros em setembro. E aí eu mostro a tela do DARF que ele está pedindo compensação. Todavia, a DECOMP supracitada aproveita apenas parte desse crédito,
o qual também foi utilizado na Decomp final 2100, que foi analisada nesse processo aí 915.04, ou 915.014, que indica crédito informado na Decomp anterior, conforme tela abaixo. Então, essa Decomp está sendo analisada, ele informa compensação de um crédito informado nessa Decomp sob análise aqui 3416, que a gente está analisando agora. A Decomp final 3416, tratada nestes autos, é matriz, enquanto aquela outra é uma Decomp vinculada. Com efeito, ambos tratam do mesmo crédito, não podendo haver decisões divergentes acerca da existência do crédito neste processo e naquele. Além destas duas Decomps, há uma terceira constante do processo 914.284, cujo crédito informado também se refere a pagamento indevido a maior do IRPJ no segundo trimestre de 2005, mas refere-se à primeira parcela. E aí eu mostro também a data da arrecadação. O crédito, na verdade, é o mesmo, só que são pagamentos em parcelas. Todos esses três processos, o presente, o de número 914.284 e o de 915.014, versam, no fim e ao cabo, sobre a comprovação do valor efetivamente devido pela recorrente a título de IRPJ no segundo trimestre de 2005. A DRJ julgou improcedente as impugnações nos três processos e o contribuinte apresentou recurso em todos eles. Os processos 914.284 e 915.014 foram baixados em diligência pelas turmas do CARF. A recorrente cita aí ainda uma outra Decomp, final 8446, cujo crédito utilizado também decorreria do valor equivocadamente recolhido no montante total de 192 mil, pertinente à segunda cota do IRPJ relativo ao segundo trimestre, documento 5, e que já teria sido homologado pela Receita Federal. Entretanto, com as telas apresentadas no DOC 5, não foi possível confirmar o crédito pleiteado nem o número do processo administrativo. Ressalto que, neste momento, não é mais possível a vinculação dos processos para julgamento conjunto. Não obstante, faz-se mister que os processos tenham decisões coerentes. Considerando a plausibilidade dos argumentos, o início de prova razoável, a DIPJ com informação de saldo negativo e o LALU, porque a DIPJ original já apresentava esse valor aqui de saldo negativo. E o estágio em que se encontram os demais processos vinculados, voto por converter o julgamento em diligência para a unidade de origem, verificar o valor de RPJ apurado no segundo trimestre e a correção dos valores informados na DCTF retificadora apresentada após a emissão do despacho decisório. Anexar a este processo o resultado da diligência realizada no processo administrativo 915.014, que já foi baixado em diligência. Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros documentos complementares, como livro-razão, entre outros, e prestar esclarecimentos. Então, no final das contas, eu estou votando por converter o julgamento em diligência, porque não tem como a gente emitir uma decisão divergente daqueles outros dois processos que tratam das parcelas do IRPJ no segundo trimestre e que já foram baixados em diligência. E aí, é como voto. E não tem como vincular mais, né? Porque eles já andaram, né, Ju? Os outros dois já passaram pelo CAF e já foram baixados em diligência. Entendi, tá bom. Então, Acho que está bem claro, né, pessoal? Podemos votar? Doutor Dornelas. Acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Acompanho. Eu também vou acompanhar. Então, item 40 da pauta, STE, converter, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Agora a gente tem um item, acho que provavelmente vai ser o último daquele limite que a gente estabeleceu de horário, é o 41 do Dr. Dornelas. Ele vai ser o julgamento de repetitivo dos itens 42 até o 50. Então é bom porque a gente já fez o 51, o 52, 53, 54 já foi feito. Então a gente ficaria com pendência do 55 em diante. Então, doutor Dornelas, esse every 51, 52 já fez? Sim, porque houve
Houve antecipação, não é? Foi 51. 52 é repetitivo do 51. A gente apreciou de manhã, é aquele de teste tecnologia de solos, que a doutora Bianca Isso, tinha. confere, que quando chegasse nele, você fez até a ressalva que foi o Isaías da manhã que chamou nossa atenção, que era um repetitivo. Sim, do 52. O 51, essa tese a gente jogou, presumir. Ah, certo. E que você iria fazer a ressalva. Sim, e na verdade os 53 e os 54 já eram objeto de sustentação oral, mas 51 e 52 é aquele que a gente julgou um, aí eu falei que eu ia voltar, e o Isaías depois disse que teria um outro vinculado, que era o repetitivo. Certo. Então, doutor Dornelis, e tem 41 da pauta, refletindo nos 42 aos 50. Isso aqui vai ser bem rápido, porque nós já voltamos e porque também nossa colega Bianca tem um horário apertado aí. Mas, enfim, nós já julgamos esse processo, essa tese, é aquela questão de alteração da origem do crédito. Uhum. Na verdade, ele alega que errou, que o que ele quer, na verdade, é saldo negativo e não recolhimento devido. Eu mesmo voto, eu dou proveito parcial ao recurso para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado. No caso, Dornelas, só para esclarecer, é de estimativa para saldo negativo. Isso. E provavelmente esses repetitivos, ele está pedindo, em cada um ele pediu um pagamento, provavelmente. Provavelmente, eu não cheguei a ver repetir, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Está bem desenhado aqui, tem bastante repetitivo. Tá bom, então acho que vamos ficar vencidos, eu e o conselheiro Lisandro, né? Que a gente não aceita essa troca. Né? Vocês lembram qual foi o número que a gente votou? Só para reproduzir o resultado, para proclamar? É a mesma coisa aqui, já. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já. É o número 68, né, doutor Daniel? Isso. Então, pessoal, eu acho que. Eu vou só olhar aqui o relatório e tal, mas a princípio é aquele mesmo item do 68, o item, o contribuinte está alegando que trocou pagamento indevido, na verdade ele queria falar de saldo negativo, falou de pagamento indevido, e eu acho que a gente não aceita essa prova de crédito, o doutor Lisandro, e vocês aceitam. Só que acho que eu estou jogando aqui olhar mais um pouco. O doutor Nelson relatou que foi isso. Olhada aqui. Uhum. Isso, é bom olhar. Nós até adiantamos hoje à tarde, né? A gente avançou muita coisa. Na verdade, teve sustentação oral de processos no final aqui. E agora, a gente vai ter muita exclusão do simples, principalmente no terceiro dia. Então, esses 20 processos devem dar para a gente vencer, eu acho, com certa tranquilidade. Porque eu fiz uma carga grande, como a exclusão simples tem que ser temático, não tem como separar muito, então fica tudo num blocão, entendeu? Vou dar uma olhadinha no voto. Mas bom que é processo recente, fica mais fácil achar as peças aqui. É exatamente isso, é de estimativa para saldo negativo, um relatório super simples. O voto também. É isso aí. Agradeço os colegas pela atenção.
É isso mesmo. É justamente isso, ele faz a diferença entre a estimativa e o saldo negativo, e aí ele não aceita essa conversão. É um tipo de crédito, ele não aceita alterar o tipo do crédito. E foi feita após despacho decisório, né? Aquela mesma. Então, tá bom. Então, vou passar, vou ler os votos, a doutora Giovana, então, acompanha. Então, deixa eu falar o resultado aqui, dar provimento parcial ao recurso, doutor Dornelas, vai reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, que estaria declarada originalmente como pagamento devido a maior, determinamos o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido. Eu botei nos termos o voto do relator. Então, esse é o relator. Reconhecer a possibilidade de transformação e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para analisar o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido. Acompanha, doutora Giovana? Acompanho. Tá bom. Doutor Lisandro, então, nega provimento, né, doutor Lisandro? Isso. Doutora Bianca? Eu acompanho. Acompanha, doutor Lucas? Acompanho também. Eu também nego o provimento, então, proclamando o resultado do 41, que se espraia para o 42 ao 50, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso a reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito em saldo negativo e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que se analise o mérito do pedido contra a liquidez do crédito requerido. Nós temos o voto do relator. Vencidos os conselheiros Lisandro Rodrigues de Souza e Heitor de Souza Lima Júnior, que negavam o provimento ao recurso, esse é o resultado do 41, 42 ao 50 também. Então, pessoal, a gente encerra por aqui hoje. Só, se vocês quiserem manter, saber o que ficou pendente, presidente, ficou assim, 55 em diante. Eu ia sugerir o seguinte, a gente teria assim, 10 minutinhos, esse 55 é super rápido. Eu não sei se aí depende que a gente tinha combinado. Pode ser, Bianca? É super rápido, aí eu fico faltando dois que eu não faço outro. Rapidinho, até mais 5 minutinhos, não tem problema não. Mais um, vai na linha, super simples. Tá bom, então continuamos com 55. Tá, eu vou... Doutora Giovana, que relatou 53, 54, ao 55, deixa eu só apregoar, recorrente a Secron Serviços Limitada, não foi apuração negativa na DIPJ, mas sim RPJ a pagar, é problema de DIPJ versus espaço decisório. Então, Giovana pode relatar. Eu vou procurar, para ir direto para o voto, mas eu vou procurar resumir, é o seguinte, é uma decomp de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003. E aí o contribuinte vai, o despacho decisório viu que não tinha saldo negativo no ano calendário 2003. Aí ele apresenta a manifestação de conformidade e diz que cometeu erro, que não era o ano calendário 2003, era 2004. Aí a DRJ vai lá e olha e diz assim, olha, o valor que você colocou de saldo negativo é 255 mil. Mas sua DIPJ lá está com 251 mil, então não bate. Então não pode ser erro, não confirmou esse erro de fato. Aí o contribuinte vem e diz, olha, mas de fato é o ano calendário 2004, essa diferençazinha de 3 mil reais, de 251 mil para 255, está justificada por uma retenção na fonte, inclusive eu retifiquei minha DIPJ de 255 para 251. E eu analisei todo o documento que ele trouxe, a DIPJ, a retificadora, a justificativa dessa diferençazinha que equivale a um fonte. Ele trouxe aqui o erro, trouxe a justificativa, e aí ele procura comprovar o saldo negativo. E aí eu entendo que, de fato, houve esse erro, que é especificamente em relação ao ano calendário do saldo negativo, e que as informações da DECOMP batem com a DIPJ, com essa diferençazinha que ele justificou lá. E aí eu estou propondo, na verdade, a conversão em diligência para verificar a questão do fonte e do oferecimento à tributação do fonte, que a DRJ não avançou porque entendeu que não houve o erro de fato. E eu constatei que houve esse erro de fato e, no caso, avanço para que ele traga a confirmar a retenção na fonte, verificar se existe outro pedido de compensação em relação àquele saldo negativo de do ano calendário 2004, porque quando ele mandou a decomp 2003 e diz que informou errado, nada impede que no sistema tenha uma outra do 2004, entendeu?
Então, eu peço para ele fazer toda essa verificação. E aí eu coloquei que tem um início de prova razoável para provar e contrapor todos os argumentos da DRJ, e aí, em observância ao princípio da verdade material, eu estou propondo a diligência. Agora, ele vai ter que trazer a escrituração contábil, que ele não trouxe do fonte, mas porque ele não avançou, porque a DRJ já disse assim, não teve erro de fato. E eu estou dizendo, não, teve erro de fato, agora eu preciso de mais documentos. E nesse sentido, a aplicação em diligência avança. Não seria o caso aqui de dar provimento parcial igual aos outros, já que a gente está superando a negativa do erro, dizendo não houve erro, então não seria o caso de acompanhar os outros processos? Eu normalmente, quando a gente não tinha condições desde o início de analisar, e ele vai trazendo informação para contrapor, eu estou indo dali em diante, entendeu? Eu estou propondo... Porque a DRJ não tinha condições de analisar isso, porque o saldo negativo não era exatamente igual, ele trouxe um esclarecimento a mais. Então, para cada instância, eu acho que se ele tivesse trazido uma coisa mais clara desde o princípio, ele teria essa oportunidade. Mas aí, não sei, se vocês quiserem... E aí volta aquela questão de que eu queria mandar um processo para a DRJ. Qual foi o processo? Agora o Lisandro já está achando que esse não deveria ir. Lembra, Lisandro, que teve uma discussão longa aqui que eu queria converter em diligência o processo e voltou para a origem. Não, eu acho que esse devia seguir aquele. Eu acho que ele devia voltar para a origem, mas não como diligência. Dá parcial provimento, porque ninguém analisou. Ninguém analisou isso aí. A gente vai analisar pela primeira... Originalmente, eles não analisaram, eles ficaram na preliminar, não houve erro. Não, a gente vai dizendo, houve erro. Então, eu acho que devia seguir aquele lá. Dá parcial provimento. Tá, pela primeira vez analisada aí. Eu entendi isso, não sei se eu estou vendo rapidamente, estou entendendo errado. Mas se ninguém analisou, porque achava que não estava comprovado o erro, e a gente diz, olha, houve erro sim, analise então 2004. Então, eu acho que é igual ao outro. Às vezes... É porque, na verdade, não houve uma recusa da análise de todos os documentos que já estavam no processo. Na verdade, a cada argumento da DRJ, ele contrapõe com a coisa, mas não tá maduro para analisar, entendeu? Ele não trouxe todos os documentos. Nem ele tinha trazido com a DRJ. Então, a DRJ ela não se opôs à análise daqueles documentos que ele já tinha trazido. Ele tem coisa que ele ainda vai ter que trazer aqui. A comprovação do fonte e o oferecimento da tributação, ele vai ter que trazer, porque ele não trouxe, porque até então ninguém tinha aceitado que houve um erro de fato para o ano calendário 2004. Eu não tenho objeção a mudar o voto e fazer o provimento parcial, não. Eu acho que a diferença está no sentido aqui que ele falou. Concorda-se aqui que um mero erro formal não pode ser apontado como óbice ao aproveitamento de um direito garantido pela legislação tributária. Como o despacho decisório foi emitido em estrita conformidade com as informações disponibilizadas pelo contribuinte, cabe a ela comprovar inequivocadamente. Acho que é justamente o que a Giovana falou. Aí, agora, não existiu o óbice, agora trouxe novas documentação, né? Não é que tinha uma documentação e eles não entraram na análise da documentação porque tinha um DCTF retificador. Eles não encontraram, existe um erro formal e eu não concordo com o erro formal, e por conta disso eu não vou analisar. Ele disse, ela deveria ter comprovado. E aí agora no recurso ele traz elementos de prova suficiente. Então, como ele trouxe esses elementos que a DRJ entendeu que eram fundamentais, a Giovana está colocando para descer para que seja verificado essa documentação. Eu acho que tem essa pequena divergência. Agora tem uma questão aqui que a DRJ ela barrou no primeiro o convencimento da DRJ em relação ao saldo negativo. Ele fez o seguinte, você está dizendo que é 2004, não é 2013, é 2004. Se eu vou na sua DIPJ original aqui, eu estou vendo que tem uma diferença de 251 para 255 mil. Então, o contribuinte se limitou a contrapor porque
a análise da DRJ morreu aí. Então, ela disse, não houve erro de fato. Aí o contribuinte vai insistir na existência do erro de fato. Então, eu vou superar. Eu diferente da DRJ, eu me convenci que houve erro de fato, porque ele trouxe mais prova para comprovar o erro de fato. Então, a DRJ não podia nem se debruçar nessa análise aqui do saldo negativo, do fonte, porque ele nem se convenceu do erro de fato. Pois é. Agora, eu estou tendencioso a votar com Lisandro. De fato aí, Lisandro, de fato aí, Giovana, a discussão estava nesse óbice criado, se há ou não é de fato. Então, ele trouxe o documento, ele convenceu que é de fato. Ultrapassando esse óbice, que é o erro de fato, o processo de fato deve de fato, de novo, né? Deve voltar na mesma linha que nós estamos julgando. Então, beleza. Eu concordo aí, eu aceito. Realmente teve um óbice, não foi analisado nunca pela unidade de origem do ponto de vista do saldo negativo do ano calendário 2004. E aí ele vai ter que analisar, e aí nesse sentido a unidade de origem vai ficar livre, inclusive eu vou colocar aqui, para intimar o contribuinte a trazer a comprovação do saldo negativo, se ela entender necessário, entendeu? Do oferecimento à tributação, etc. Certo. Eu estou achando que realmente esse caso é idêntico ao Itumbiara, ao 81. Sim. Inclusive quanto ao posicionamento que eu tenho, porque eu acho que, na verdade, a DRJ poderia ter concluído pelo erro de fato lá e ter analisado isso efetivamente. Dizendo, olha, foi um erro de fato, realmente. A única diferença que tem aqui é que talvez naquele caso o documento, como o Lucas falou, já existisse na segunda instância. Agora ele trouxe a pauta de fato agora, né? Pois é, presidente. Então, esse caso aqui, ele é mais nítido que deve votar para o DRF mesmo, porque a discussão estava apenas em superar a superação no CAF por causa dessa valoração da prova de Giovana. E lá ele valorou, disse que não foi superado. O problema é que eu acho que... Eu não posso obrigar ao DRJ a dizer, olha, mas eu superei, eu valorei diferente de você, agora você agora diga isso, ou parta daqui e analisa o crédito. Eu acho que faz sentido. Eu acho que na verdade dar provimento parcial para retornar para a origem. Isso. Para mim é diferente isso, porque lá ele poderia ir ao final do julgamento se superasse a óbice. Naquele caso. Nesse caso era impossível, porque só surgiu o elemento do erro de fato quando o contribuinte mostrou o erro de fato aqui no CARF. É diferente para mim. Ele não tinha como julgar ali o erro de fato, porque ele não tinha esse elemento que foi trazido como contraposição a esse argumento que não existiu, que foi esse dos 3 mil aí que a Giovana falou. Isso, acho que eu estou falando com você. Nesse caso, você deve votar para o DRF, né? Sim, exatamente. Então, é isso que eu estou também entendendo. Esse caso está nítido. Mas, na verdade, Heitor, você vai refletir sobre isso, é óbvio que você vai refletir. Na verdade, voltar para a DRF mesmo, porque o que houve aí é uma valoração, uma superação do erro de fato. Não foi superado o erro de fato lá, mas vou superar daqui. Nesse eu acho até que eu acompanho. Eu posso até mudar o meu voto em relação ao outro, mas nesse para mim está bem claro isso. Porque eu não teria como a DRJ naquele momento fazer nenhum juízo de valor quanto a esse erro de fato, porque os elementos também não teria, no momento da CTF retificadora, ela fazer nenhum juízo, porque não tinha ainda CTF do contribuinte. Não, já tinha, na DRJ já tinha. Não, na DRF. Não tinha, na DRF, mas a DRJ naquele caso já tinha retificador e tinha os elementos. Esse aqui é diferente. Certo. No outro caso. Mas tá bom, pessoal. Então, dá provimento parcial, eu estou alterando meu voto para dar provimento parcial para retornar à unidade de origem. Isso, olha só, doutor. O voto padrão, que era até o que o doutor Lucas fez, lá nesse caso da Itumbiara, é o seguinte: dar provimento parcial para superar o óbito, nesse seu caso aí, da existência do erro de fato,
e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do direito requerido. Então, na verdade, é provimento parcial para superar a óbice, aí, no seu caso, a sua óbice, que não é a retificação do DCTF, e então determinar os autos depois ao retorno à unidade de origem, para analisar o mérito do pedido. Então, tá bom. Bom, pessoal, então vou colher os votos. É doutor Dornelas. Acompanho a ilustríssima relatora. Doutor Lisandro. Foi relator, presidente. Não teve divergência, né, doutor Lisandro? O senhor abriu, mas não houve divergência. Não, acompanho porque ela mandou, né? Eu sei, estou dizendo. Não houve divergência porque a sua divergência virou o voto da relatora, que eu falei. Doutora Bianca. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Também acompanho. Eu também, então, vou acompanhar. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial, superando a óbice da inexistência do erro de fato e determinando o retorno dos autos à unidade de origem para analisar o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido. Acho que é isso. É sempre um limitezinho, né, Giovana? Às vezes a gente vai para um canto para o outro. De todo jeito, presidente, eu estou bem à vontade de retornar para o DRF, sempre, quando há um óbice a ser superado e o processo voltar para o seu eixo normal, né? Eu acho que, na verdade, isso aí, na verdade, vocês até estão dando realmente uma instância para o contribuinte que eu nem sei se realmente eu não deveria dar, vou ser bem sincero com vocês. Assim, me pareceu a princípio, como eventualmente ele poderia não ter essa instância naquele outro caso, eu achei por bem negar e já estava vencido realmente também. Mas eu vou refletir, nada impede que eu volte, naquele caso, inclusive, a achar que é para a origem. Claro. Naquele caso, o reflexo era pequeno, que você falou, eu vou refletir um pouco mais, mas nesse caso eu tenho certeza que não seria, porque a DRJ não teria como julgar ali, entendeu? Naquele outro eu me reservo o direito de, num julgamento futuro, alterar e até concordar com vocês, efetivamente, tem que pensar um pouco, é a primeira vez que eu estou enfrentando. Essa é a boa reflexão. Desculpa, só um parênteses, só porque agora eu fiquei preocupada com o horário. Será que a gente vai poder encerrar a gravação e... Não, então tá bom. Então, pessoal, isso, o 55 foi proclamado, por ser com serviços, efetivamente. Com isso, a gente acho que ficou com 56 pendentes, né, doutora Giovana? Os 56 e 57, que são do mesmo contribuinte, a gente julga em conjunto, depois amanhã ou na quinta-feira. Só para marcar aqui, então, o primeiro pendente da pauta da tarde ficou pendente, foi o item 56, pessoal, para quem quiser registrar aí. Giovana, pode interromper a gravação, Lucas também, por favor. E então...